Matadouros, capítulo 9. Os cascos de Muum racharam os degraus de pedra, em sua mão direita estava o machado branco, o presente de seu velho camarada e ex-companheiro de cela, Neia Baraja. A lâmina de 2 pontas era tão larga quanto 3 cabeças humanas, enquanto em volta de sua cintura pendia um cinto contendo uma infinidade de machados de arremesso, a sugestão de outro camarada: Nua, que elfo teimoso você era. Eu me pergunto se seu sonho se tornou realidade, ou não deu em nada. Ele voltou seus pensamentos brevemente para o assassino cruel a quem ele havia ajudado a derrubar ou trazer vários grupos de bandidos. Mas sua mente não vagou por muito tempo. Guardas minotauros estavam saindo da porta do palácio carregando grandes machados próprios. Muum se elevava a cabeça e ombros acima de todos eles, mas mesmo que não o tivesse feito, e mesmo que atrás dele seus milhares não estivessem dispostos e prontos para atacar, ele não teria sentido medo algum. O ápice do plano traçado há muito tempo estava a passos de distância, e os guerreiros minotauros à sua frente usavam todos a insígnia do negro em seu país, o machado branco sobre uma corrente quebrada. A dúzia de minotauros ergueu seus machados como se fossem para a batalha. Então se ajoelharam com seus machados erguidos em ambas as mãos e cabeças abaixadas como se estivessem fazendo uma oferenda. Viva o Ardhi! Viva o Ardhi! Eles gritaram na voz baixa de seu luto e esperança. A era da nossa opressão termina em mais alguns passos, sigam-me. Muum deu a ordem, e os guardas do palácio obedeceram enquanto ele passava, formando uma fila atrás dele. O campeão Minotauro continuou seu avanço firme, avançando um passo de cada vez, diferente de qualquer golpe ou guerra já travada onde Minotauro lutou contra Minotauro. Os servos do palácio não lutaram nem fugiram, eles apenas se curvaram ou se ajoelharam quando o líder rebelde passou por eles, a insígnia da fé compartilhada no eterno e eterno Kirill. Conhecido no oeste como a Inzoalgon, em orgulhosa exibição. Os blocos gigantes que formavam as paredes do palácio eram escassamente decorados, com pouco para mostrar da riqueza que renovou a nação na época da grande renovação após a primeira vinda do anjo de Kirill, arauto do Deus único. No fundo de sua mente, Muum resolveu ver essa mudança. Desde que viajei para o oeste e vi que guerreiros duros e grandes obras duradouras podem existir nas mesmas pessoas, não posso deixar de pensar que nossa dedicação ao minimalismo é um pouco grande demais. Talvez minha futura esposa traga alguns artesãos com ela. O novo pensamento veio e foi, mas deixou sua marca quando ele chegou às grandes portas duplas de bronze que levavam à sala do trono. As portas se abriram por dentro, o cinto de machados de arremesso pendurados na cintura de Muum como uma saia, batendo levemente um contra o outro, cada toque quase como uma criança implorando ao pai para pegá-los. No trono, Ardhi e Ardhigan estavam sentados, esperando em expectativa. Então acabou. A Ardhi disse e estendeu a mão para o trono ao lado dele. A Ardhigan pegou sua mão, o pequeno torque de prata em volta do pescoço dela com seus pequenos sinos balançando no centro, tocou quando ela olhou para seu companheiro. Sabíamos que esse dia estava chegando, o preço dos nossos pecados e a salvação do nosso povo. Ela disse ao marido, e então virou seu rosto longo para o vitorioso Muum. Nossas vidas? Ela perguntou. Vocês se retirarão para o canto mais distante do império pelo resto de suas vidas, afinal, vocês mantiveram seu acordo. Muum disse e abaixou seu machado. Como foram as baixas? Perguntou Ardhi. Baixo, só havia qualquer aparência real de luta quando os observadores de Devor estavam com suas forças. O resto do tempo, as coisas estavam quietas, embora eu presuma? Muum deixou a pergunta no ar. Sim. Enviamos relatórios de matança em massa para os Devor e oferecemos muitos sacrifícios em troca de ajuda. Eles enviaram matéria-prima suficiente para forjar muitas armas. Você poderia armar metade da população com o que eles enviaram. O Ardhi bufou de rir. Tolos, tolos arrogantes, eles nos entregam as ferramentas para matá-los. Ele disse, então se levantou do seu trono de pedra. A Ardhigan fez o mesmo, soltando o calor da mão do marido. Deu um passo para o lado quando ele o fez e então desceu o único degrau solitário de onde seus assentos de poder estavam esperando. Nossa guerra civil acabou, o trono é seu, agora vingue nosso povo. O Ardhi disse, e enquanto a sala do trono começou a se encher com aqueles que o seguiam, alguns de seu tempo como o tolo senhor do pátio da prisão de Kirakira,
alguns mais tarde, após a ascensão da fé negra, pequenos soluços de choro feliz saíram de suas bocas. Quantos os Devor levaram? Ele se perguntou enquanto dava seus passos finais e se recostava no trono. Novamente a velha lembrança veio à mente da estrada lamentosa, mugindo e chorando, a vaga lembrança dos ombros de seu pai enquanto ele enviava sua própria voz de luto em direção à fronteira devoriana, e o rosto distante, quase enevoado, com cílios grandes e olhos afetuosos olhando de volta para ele. Quem era ela? Ele se perguntou: uma irmã, uma amiga, uma vizinha? Outros que choravam de alegria diante de seus olhos, ele podia ler o mesmo olhar de luto. Os ceifadores do Devor eram implacáveis com seu povo, e não poupavam nem jovens nem velhos, nem mesmo uma mulher grávida. Mas o tempo deles acabou agora, ele disse a si mesmo, e colocando seu machado no suporte ao lado do trono, ele colocou as mãos no braço da cadeira e sentou-se. Os antigos Ardhi e Rigan se ajoelharam como os outros, vida longa ao Ardhi. Que ele reine por muito tempo. O grito ecoou até alcançar aqueles que estavam do lado de fora do palácio, e de lá, espalhou-se para toda a capital de Menova, com gritos e rugidos tão ferozes que as nuvens no céu pareciam se afastar para escapar do barulho. Quanto tempo até minha noiva chegar? Muum perguntou assim que Mubin, seu conselheiro-chefe, e Muakrotiri, seu embaixador pretendido para finalizar o pacto de união chegaram. Uma risada percorreu a multidão ajoelhada. A senhora Mutreil chegará dentro de algumas semanas. Mubin disse, e Muum percebeu o brilho nos olhos de seu camarada. A mãe do terror não virá com ela, receio. Muum apontou, e os olhos de Mubin baixaram, brevemente desanimados. Não se preocupe, ela é o anjo de Kiril, tenho certeza de que ela enviará lembranças a seu velho amigo em nome da filha, e a festa de casamento. Ele perguntou. Muakrotiri fez uma reverência deferente e disse: meu senhor, sua noiva vem com 50.000 paladinos e soldados de apoio, seu irmão e irmã vêm com mais 50.000 cada. Como guarda-costas, eles vêm com Hidibak, formalmente conhecido como Goa Moira e seu grupo. O amanhecer, a rainha Zetsumei vem com muitos mais. O resto vai para o leste em uma ampla frente através das nações neutras. Ele balançou a cabeça enquanto o estrondo se apagava. Os estados do império, todos eles, nosso Deus não tomou medidas pela metade. Pela minha estimativa haverá 500.000 marchando para o leste sob o comando do grande marechal Cocytus. O embaixador finalmente disse com um suspiro de descrença. Quantos minotauros irão com eles? Muum perguntou. Se pudéssemos, então todos iriam. Como está, temos 40.000 prontos e outros 20.000 reservas, mais do que isso e precisamos pegar suprimentos emprestados. Mubin respondeu no lugar de seu camarada, se tivéssemos que lutar sozinhos contra o Império Devor. Mas não, então, vamos nos organizar. Muum disse, dando sua primeira ordem, embora ela não tenha sido executada até que os aplausos cessassem. O barulho estrondoso do exército marchando junto trouxe um sorriso ao rosto de Ziania enquanto se aproximavam da fronteira dos Minotauros. Para a dançarina de espadas e renomada jovem esgrimista, o ápice de sua vida era marchar atrás dela. Mas ao lado dela, Mutriel parecia estar se mexendo um pouco na cela. Você parece nervosa, irmã mais velha. Ziania disse e olhou para a mulher minotaura. Não é a guerra. Ela protestou sem ser questionada, é o casamento. Já faz alguns anos que você saiu de lá, não é? Gottfried perguntou, mas Muum tem o endosso da mãe, isso tem que contar para alguma coisa. Eles ficaram em silêncio, isso saiu errado. Ele disse quando suas irmãs o encararam. O jovem de rosto avermelhado ficou levemente vermelho nas bochechas, mas você sabe o que quero dizer. Só quero dizer que ele vai te tratar bem e as coisas vão, você sabe. Ele fechou a boca de repente. Vou parar de falar, agora. Ziania e Mutriel reviraram os olhos. O idiota perdeu a virgindade aos 13 anos com uma empregada, e agora acha que sabe tudo. Ziania bufou e ficou vermelha quando viu desviar o olhar. Não fale sobre ela, ainda é difícil. Ele disse, seu rosto fora da vista dos dois. Ziania foi rápida em se desculpar. Desculpe, falei sem pensar, perdoe-me, irmãozinho. Ziania disse e curvou a cabeça para ele. Eu sei que você não quis dizer nada com isso, eu te perdoo, pensando em Íris, no entanto. Ele mordeu o lábio inferior. Podemos simplesmente seguir em frente, e por favor,
ele virou o rosto para as duas em cima de seus próprios cavalos mortos-vivos e pediu: não vamos falar sobre a vida sexual da minha irmã mais velha, eu realmente não preciso pensar sobre isso. Mutriel não conseguia corar com o pelo no rosto, mas ela se enrijeceu e olhou feio para ele. Irmãozinho idiota, não vou me casar com ele pelo sexo, é o poder, que saiu errado. Ela gemeu quando seus irmãos esqueceram seu momento mais sério e caíram na gargalhada. Pervertida. Irmão e irmã disseram a ela ao mesmo tempo. Não é isso que eu quero dizer. Mutriel exclamou: tudo que eu tenho que fazer é me casar com ele, e isso vai selar o acordo. O avô ganha uma nação e nós fazemos o que aqueles bastardos nunca imaginaram que alguém poderia ou faria. Nós invadimos, então minha mãe biológica será vingada. Ainda assim, teria sido mais rápido usar o portal, poderíamos aparecer bem dentro da cidade. Gottfried apontou. Sim, mas você sabe como eles são, se ninguém vê você vencer, sua vitória perde metade do poder, mas ao ver os exércitos marchando, todos se sentem mais estáveis, mais seguros, e os reinos observadores como o reino Troll, os Viverhiders e todos os outros que fazem fronteira com o Império Devor, veem por si mesmos o quão fortes somos, ver é crer, e além disso, tenho certeza de que ainda faremos uso do feitiço portal com bastante frequência. Ziane apontou, e Gottfried deu de ombros, finalmente apaziguado. Chautiar ficou ao lado da demonia alada e olhou para a caverna. Embora não houvesse luz nas profundezas daquele lugar, não precisava haver, não para elas. Lindo, não é? Chautiar perguntou, olhando para o mar de escudos de torre e espadas longas ondulantes. Claro que sim. Vanisa disse e deu um assobio baixo e impressionado. Cerca de 10.000 deles ali, ou mais, hein? Mais perto de 15.000, criando 6 cavaleiros da morte por dia, todos os dias, durante anos, e apenas armazenando-os aqui, esperando por este único dia. Chautiar girou seu guarda-sol enquanto olhava para as figuras em pé. Ocasionalmente um gemido surgia no escuro, mas era só isso. Uma visão muito boa. Então, você quer vir comigo ou vai caçar na cidade? Vanisa perguntou. A demonia da vingança estalou suas garras enquanto seu batimento cardíaco acelerava em antecipação. Eu tenho uma cidade inteira para mim. O que você fará com isso? Chautiar perguntou. Eles têm muitas terras agrícolas por aí, ranchos e coisas assim. Acho que eu os enviaria, daria uma boa corrida neles, deixaria que eles tomassem os lugares onde os Devor pegam sua comida e tudo mais. Sim, eles têm maneiras de derrotar essas coisas, mas não vai ser barato. E a visão de todos aqueles cavaleiros da morte correndo por longas estradas. Isso deve convencer a Aliança Cidade-Estado de que estamos falando sério. Não sou de apostar, mas aposto que depois que os Devor forem devorados e os Tlaumo forem uma zombaria e os Tlachopan renalata, muitos outros países aparecerão de chapéu na mão e prontos para se render sem lutar. Cocytus não tinha um ditado sobre isso? Chautiar perguntou, desviando o olhar. Ela colocou um dedo na covinha em sua bochecha enquanto tentava se lembrar. Sim, o sorriso malicioso de Vanisa foi exposto. Ele disse que a guerra que você vence sem lutar é a melhor, algo assim, pelo menos. Chautiar assentiu sabiamente. Tudo bem, pessoal. Menos, vamos logo. A fúria, a demonia da vingança, foi até as portas duplas, abriu-as bem, abriu suas asas, e com um grito de ódio pelos vivos em suas costas que sacudiu o chão e o teto igualmente, os cavaleiros mortos-vivos seguiram atrás, ansiando pelo banquete de sangue que receberiam.